Jesus de Nazaré e seus discípulos eram todos judeus, e o cristianismo nasceu como um ramo do judaísmo antigo. Mas com a introdução de não-judeus na primitiva comunidade cristã, sem a necessidade de estes cumprirem os requisitos da lei mosaica, rapidamente o cristianismo adquiriu sua característica própria, afastada da antiga cultura dos judeus. No entanto, em séculos posteriores, ainda existiam muitos grupos judeu-cristãos que insistiam em manter a lei mosaica vigente e suas antigas tradições. 2 destes entraram para a história com o nome de Nazarenos e Ebionitas. No que eles acreditavam? Quais eram suas diferenças para os demais cristãos e os judeus? Teriam sobrevivido até a Idade Média? Qual é a sua história? E quais seriam as semelhanças e diferenças entre os modernos grupos denominados judeu-messiânicos e estes antigos judeu-cristãos? É o que nós iremos compreender hoje em mais um vídeo da série História do Cristianismo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para aqueles que possuem curiosidades sobre a história do cristianismo e ainda com maior interesse sobre as origens desta religião que hoje é uma religião mundial e já realizaram ali suas leituras ou pesquisas sobre este tema, desde que obviamente bem fundamentadas, observam que é um axioma, praticamente um axioma histórico, que o cristianismo nasceu como uma religião que, em suas origens, era parte do judaísmo da antiguidade. Isto significa que, de fato, Jesus de Nazaré, assim como seus discípulos e boa parte dos seus primeiros seguidores eram todos judeus, com poucas exceções, conforme nós observamos nas fontes disponíveis, como, por exemplo, os evangelhos que encontramos no Novo Testamento. Mas também o cristianismo ele manteve em sua linha judaica, de acordo com as fontes antigas, também por ainda alguns anos. E levou alguns anos também do cristianismo primitivo até ele desenvolver a ideia de que a mensagem de Jesus de Nazaré deveria também ser transmitida aos gentios. Nós observamos que os cristãos tiveram uma dificuldade inicial com isto, logo observando o texto de Atos dos Apóstolos, como, por exemplo, a visão que menciona Atos dos Apóstolos que Pedro teria tido, contendo o lençol com animais impuros que ele deveria matar e comer como um símbolo, uma representação dos gentios que deveriam ser aceitos na comunidade dos cristãos. Sendo que, de acordo com Atos dos Apóstolos, o primeiro gentio a ser aceito na comunidade dos cristãos era o centurião romano Cornélio. Obviamente que devido a toda a carga teológica destes textos e também uma ausência que nós temos de múltipla atestação, é muito difícil nós compreendermos o nível de historicidade destes elementos contidos ali muitas vezes nesta obra Atos dos Apóstolos. Nós conseguimos inferir a partir daí que a aceitação de gentios na comunidade judaico-cristã do primeiro século continha ainda uma dificuldade, porque, de fato, os judeus eram uma classe ou uma religião especificamente que mantinha uma certa distância, muitas vezes, dos gentios, devido a várias leis que regulam os seus alimentos, vários princípios que regulam a pureza familiar, que põem aí algumas dificuldades entre o contato de judeus e gentios, especialmente naqueles que eram mais rigorosos e seguiam com mais rigor as leis mosaicas e também as tradições de sua religião. Agora, um detalhe muito importante é que nós observamos que, gradativamente, a pregação destes primeiros judeu-cristãos ao mundo gentil, como é o caso, por exemplo, do bem conhecido apóstolo Paulo, ela teve um sucesso muito maior entre os gentios, os não-judeus, do que propriamente entre os judeus. E gradativamente, e até mesmo de uma forma bastante rápida entre as primeiras décadas do desenvolvimento do cristianismo, o número de gentios, não judeus, começou a ultrapassar o número de judeus. E, rapidamente, o cristianismo começou a se desenvolver como uma religião que era distinta de sua matriz religiosa judaica. Em grande parte, isto ocorreu, segundo também o que nós encontramos em Atos dos Apóstolos, mas que podemos reconhecer que foi algo
compreendido desta forma pelos primeiros judeu-cristãos, é aquilo que nós observamos em Atos 15 sobre o Concílio Apostólico de Jerusalém, que ocorreu por volta dos anos 50 da Era Comum. O que estavam discutindo neste concílio, se Atos dos Apóstolos de fato representa uma fonte segura sobre este período de nossa história e sobre o que estava acontecendo ali, é que os gentios estavam entrando para as fileiras dos cristãos, mas existiam dúvidas se eles deveriam ser circuncidados e obedecerem às leis mosaicas como os demais judeu-cristãos ou não. E a resolução do concílio foi que os gentios eram obrigados apenas a seguirem as leis mais básicas do judaísmo, que hoje é muito semelhante ao que foi desenvolvido, inclusive no judaísmo rabínico, que nós conhecemos bem hoje, que são as 7 leis de Noa. Mas é claro que ali em Atos dos Apóstolos nós encontramos apenas algumas restrições, não propriamente 7. 4, de acordo com alguns manuscritos, ou 3, de acordo com outros. E nós vemos ali que então, de certa forma, para um gentio se tornar participante daquilo que era a crença monoteísta dos judeus, era mais fácil para um gentio, naquele mundo, o mundo greco-romano, se tornar um cristão do que propriamente um judeu. Porque para ser um cristão ele não necessitava ser circuncidado e também não tinha obrigatoriamente o dever de cumprir com as leis mosaicas. Mas algo muito interessante sobre estes primeiros anos do cristianismo é que os gentios não foram impedidos de cumprirem ou de estudarem as leis mosaicas. Inclusive, segundo Atos dos Apóstolos, ao final do capítulo 15, nós observamos que se um gentio quisesse compreender ou estudar as leis mosaicas, ele poderia se dirigir a uma sinagoga, pois haveriam sinagogas nas principais cidades do mundo greco-romano daquela época e também do mundo dos persas, ali então, nos rios Tigre e Eufrates, se eles fossem daquela região. Mas é claro que estas ideias dos gentios ainda seguindo sinagogas é algo que, de acordo com as fontes históricas que nós possuímos, não ocorreu de fato na prática. Gradativamente, com o aumento de número de gentios, cristãos não judeus, que faziam parte do cristianismo, o grupo deles ampliou significativamente. E já ao final do primeiro século, era possível para aqueles que não faziam parte nem de uma fileira judaica ou cristã já observar diferenças entre os dois grupos. Nós observamos isto, por exemplo, com um elemento histórico muito importante, que foi o chamado iudaico fiscus, um imposto que os romanos aplicaram aos judeus após a guerra dos judeus contra os romanos, que inclusive causou a destruição do segundo templo de Jerusalém nos anos 70. Conforme até mesmo nós já estudamos sobre o iudaico fiscus em vídeos anteriores aqui do canal, como por exemplo sobre as origens da Igreja Católica, mais especialmente. O que nós observamos com este elemento de nossa história, o iudaico fiscus, é que ele foi aplicado pelos romanos aos judeus, mas este mesmo imposto não foi aplicado aos cristãos, já ao fim do primeiro século. O que nos dá aqui um indício bastante forte e bastante seguro, até mesmo, de que já era possível fazer uma diferença entre cristãos e judeus já nesse período da história. Isto implica que o cristianismo levou apenas algumas décadas para de uma religião judaica, com sua matriz judaica, se tornar uma religião que era distinta do judaísmo. Uma religião que se tornará mundial, que será a religião cristã e, inclusive, a religião que, infelizmente, foi responsável muitas vezes na história por perseguir os judeus de forma bastante sangrenta. Nós também observamos que a ideia de gentios cristãos cumprirem as leis mosaicas, algo que não era propriamente proibido ainda no período dos apóstolos, eles poderiam inclusive, como é mencionado em Atos 15, seguir a uma sinagoga se assim o quisessem, mas gradativamente isto se tornou proibido pelos cristãos. Nós observamos isto, por exemplo, nas cartas de Inácio de Antioquia. Ele escreveu as suas cartas ao início do segundo século e ainda mais especialmente a sua carta aos Magnésios, contém diversas recomendações a que os cristãos não deveriam seguir o sábado, seguir restrições propriamente dos judeus, porque o cristianismo, para estes cristãos proto-ortodoxos, era uma religião que era superior à dos judeus, e que o judaísmo era uma religião já
antiga e mais ultrapassada. Era a compreensão que estava se desenvolvendo entre os cristãos neste período da história. No entanto, algo muito importante é que, apesar de nós termos estas cartas de Inácio de Antioquia, dentre vários outros escritos cristãos da época, é importante nós termos em mente que o cristianismo, neste período da história, ele ainda estava muito longe de ser uma religião que possuíam ideias unificadas. Existiam diversos diferentes pensamentos de cristãos, inclusive dentre as linhas daquilo que hoje chamamos de a proto-ortodoxia dos cristãos. Por exemplo, sobre a doutrina da Trindade, nós não encontramos nada especificamente claro nestes primeiros documentos, estes primeiros escritos cristãos, sobre uma definição desta doutrina que depois será fundamental para a ortodoxia dos cristãos. E ainda existiam muitas discussões entre os cristãos para se estabelecer a sua doutrina. Levou ainda algumas décadas e séculos de desenvolvimento do pensamento cristão para as coisas se tornarem mais claras. Também nós tínhamos diversos pensamentos cristãos distintos entre aquelas fileiras que entraram para a história como o nome de gnósticos, os cristãos gnósticos, que desenvolveram inclusive vários escritos para eles mesmos, como por exemplo o Evangelho de Tomé, que existem discussões, mas provavelmente é quase certo de que ele de fato era um evangelho gnóstico. Existem mais discussões se teria alguma tradição histórica, alguns elementos de historicidade de Jesus neste evangelho, o Evangelho de Tomé. E ainda vários outros evangelhos, Evangelho de Judas, Maria Madalena, dentre muitos e muitos outros que foram desenvolvidos em grande parte, em sua grande maioria, por cristãos gnósticos ou ainda outros cristãos que discordavam dos proto-ortodoxos, digamos assim. E também, em toda esta diversidade de cristãos, existiam grupos de cristãos que mantinham ainda suas raízes no judaísmo, que eram grupos de judeu-cristãos, que discordavam de muitos elementos dos proto-ortodoxos. Inclusive, algo muito curioso é que muitas fileiras de judeu-cristãos, que ainda existiam no segundo século e vão continuar existindo nos séculos posteriores, inclusive consideravam que o próprio apóstolo Paulo seria um herege, um apóstata da lei, e rejeitavam praticamente todo aquilo que hoje faz parte do Novo Testamento, exceto com talvez alguns elementos do Evangelho de Mateus, que para eles era chamado de o Evangelho dos Hebreus, mas que possuíam diferenças que nós vamos compreender no vídeo de hoje também. Sobre estes grupos judeu-cristãos existiam também diversos grupos, inclusive alguns dos judeu-cristãos estavam imersos no mundo dos gnósticos, um mundo mais místico. Sobre os gnósticos, aqueles que tiverem curiosidade, eu ainda não abordei aqui com vocês nos vídeos do canal, mas futuramente eu irei fazer um vídeo somente sobre o movimento dos gnósticos. Mas, especialmente, sem contar estes judeu-cristãos gnósticos, dois deles se destacaram na história. Um destes era chamado de Nazarenos, que tem a sua origem, inclusive, propriamente do período dos apóstolos. Nós encontramos nazarenos sendo mencionados aos cristãos em Atos dos Apóstolos, e algo que provavelmente é um ramo dos nazarenos, que são os ebionitas, que são os dois grupos que nós iremos compreender no vídeo de hoje. É claro que entre nazarenos, primeiro, compreendendo um pouco sobre este grupo dos nazarenos, existiam também perspectivas e pensamentos diferentes. Provavelmente na história existiam tanto nazarenos que tinham um pensamento parecido com os cristãos proto-ortodoxos, ao considerar de que os gentios que adentravam as suas fileiras, as suas comunidades, não precisavam cumprir as leis mosaicas, e também existiam aqueles grupos de nazarenos que provavelmente são oriundos daquelas várias discussões que o apóstolo Paulo chama de judaizantes em suas cartas, ainda com uma perspectiva mais acentuada em sua carta aos Gálatas, que eram aqueles judeu-cristãos que enfatizavam que se um gentio quisesse se tornar um judeu-cristão, no caso um cristão fizesse parte de suas comunidades, ele deveria ser circuncidado e, obviamente, obedecer todas as leis mosaicas, como era de se esperar. E nós observamos que esta distinção, estes dois grupos de judeu-cristãos já estavam ali existindo como diferenças de pensamento no segundo século, por exemplo, em uma das fontes antigas, que é Justino Mártir, em seu Diálogo com Trifão, uma obra de apologia ao cristianismo, que faz uma defesa dos cristãos
como se Justino Mártir estivesse ali dialogando com um judeu conhecido como Trifão. Apesar de existirem dúvidas se Trifão realmente é um personagem histórico ou se na verdade seria apenas um elemento alegórico, um elemento figurativo nesta obra de Justino Mártir. Mas ali nesta obra nós encontramos algo muito importante que ele parece identificar ali esta diferença que existia entre esses judeu-cristãos no período do segundo século, quando ele desenvolveu a sua obra Diálogo com Trifão. Vamos observar o que esta fonte nos informa sobre este importante período da história. Mas se alguns, por meio da fraqueza mental, desejar observar tais instituições como foram dadas por Moisés, não os induzindo a serem circuncidados como a si mesmos, ou a guardar o sábado, ou observar qualquer outra dessas cerimônias, então sustento que devemos nos unir a eles e associados a todas as coisas como parentes e irmãos. Mas se, Trifo, alguns de sua raça, quem diz que acredita neste Cristo, compele os gentios que creem neste Cristo a viver em todos os aspectos de acordo com a lei dada por Moisés, ou escolhe não se associar tão intimamente com eles, eu, da mesma maneira, não os aproprio. Basicamente, então, nesta fonte, nós observamos ali que Justino parece identificar dois grupos. Um que poderia aceitar os gentios sem eles fazerem parte, sem eles cumprirem as leis mosaicas, enquanto um outro que exigia e cumprisse. É o que nós podemos inferir a partir desta pequena leitura de Diálogo com Trifão. Agora, sobre as origens ou a localização destes judeu-cristãos, algo muito interessante é que, de fato, estes judeu-cristãos, são chamados muitas vezes de nazarenos, primeiro, é que nós observamos que Nazareno já é mencionado, inclusive, em Atos dos Apóstolos. Os cristãos eram, assim, mencionados de forma geral, conforme nós encontramos, ao menos em seus primeiros anos. Mas os nazarenos, gradativamente, foi um termo aplicado mais especificamente àqueles que eram judeu-cristãos, enquanto que o termo cristãos, que segundo Atos foi primeiramente um termo originário de Antioquia, a designar estes seguidores do Cristo ou do Messias, mas na língua grega propriamente, se tornou algo mais propriamente dos gentios cristãos. Gentil-cristãos eram chamados de cristãos, simplesmente, enquanto que nazarenos foi um termo mais especificamente aplicado aos judeu-cristãos. Agora, sobre a origem dos nazarenos, nós encontramos uma fonte que menciona um pouco sobre as suas origens, a localidade onde eles se encontravam, quando também a obra foi desenvolvida, que é Epifânio de Salamina. Ele escreve no IV século, mas contém muitas informações importantes sobre as origens dos nazarenos. Vamos conferir o que Epifânio de Salamina escreve em sua obra Panarium, que é uma obra em que ele fala a respeito de várias heresias que existiam no IV século e também menciona sobre suas origens. Vamos conferir o que ele menciona ali sobre as origens dos nazarenos. Esta seita dos nazarenos encontra-se em Peroa, perto de Celecíria, na Licápole, perto de Pela, e em Bazã, no lugar chamado Cocabe. Seu local de origem foi este. Uma vez que todos os discípulos tinham se estabelecido em Pela após a sua remoção de Jerusalém, pois Cristo havia dito para abandonar Jerusalém e retirar-se da cidade, devido ao cerco que estava prestes a sofrer, eles se estabeleceram na Pereia e, por este motivo, como eu disse, viveram suas vidas lá. Foi a partir disso que a seita dos nazarenos teve sua origem. O que nós observamos então com esta fonte, primeiramente, é que, de fato, estes grupos judeu-cristãos, denominados nazarenos, eles tinham sua origem apostólica. Eles eram simplesmente judeu-cristãos que, em grande parte, mantinham as suas tradições diferente daqueles gentil-cristãos que estavam desenvolvendo uma tradição já para eles própria e mais afastada de sua matriz religiosa judaica. Mas, além disto, eles tinham algumas características próprias que são muito interessantes, também mencionadas aqui por Epifânio de Salamina ainda em seu Panário. Vamos observar algumas características de suas crenças e outros pensamentos também nesta obra. Eles são perfeitamente versados no idioma hebraico, pois toda a lei, os profetas e os chamados escritos, quero dizer, os livros poéticos, reis, crônicas, Esther e todos os outros, são lidos por eles em hebraico, assim como eles também estão entre os judeus. Eles são diferentes dos judeus e diferentes dos cristãos apenas nos seguintes aspectos. Discordam dos judeus por causa de sua crença em Cristo,
mas não estão de acordo com os cristãos porque eles ainda são restringidos pela lei, a circuncisão, o sábado e todo o resto. Quanto a Cristo, eu não posso dizer se eles também são enganados pela maldade de Cerinto e Merinto a considerá-lo como simples homem, ou se, como a verdade é, eles afirmam que ele nasceu de Maria pelo Santo Espírito. Aqui com o Epifânio de Salamina, nós observamos então que ele identifica ali que estes nazarenos, eles diferiam dos cristãos, especialmente porque mantinham toda a lei mosaica, e diferiam dos judeus porque eles aceitavam a Jesus como o Cristo, como sendo o Messias. Então, para Epifânio de Salamina, eles não se encaixavam muito bem nem em um e nem em outro grupo. Era algo que para ele era um pouco estranho. E também um outro detalhe importante aqui que cabe realizar um comentário como nota é sobre a menção que nós temos ali nesta obra de Cerinto e Merinto. Estes dois personagens, se eles realmente são históricos, eles provavelmente eram judeu-cristãos, muito possivelmente gnósticos, que desenvolveram a ideia, ou talvez até mesmo esta ideia já fazia parte dos judeu-cristãos, nós não sabemos identificar exatamente com precisão, mas que para eles, Jesus de Nazaré, ele não era nascido de uma virgem, de sua mãe Virgem Maria. Para estes, tanto Cerinto e Merinto, que podem ter influenciado este judeu-cristão segundo Epifânio de Salamina, ou que talvez já faria parte propriamente da crença dos judeu-cristãos, Jesus de Nazaré seria um filho biológico tanto de José e Maria de forma comum. E também cabe salientar que isto não tem problema algum para aquilo que é a crença do Messias dentre os judeus. Porque para os judeus, até mesmo nos dias de hoje, algo que é uma barreira para qualquer judeu, ter a ideia de que Jesus de Nazaré seja um Messias, ou seja, um Cristo, neste caso, é a sua ideia de que ele nasceu de uma virgem, algo que para o judeu é simplesmente impossível, porque faz parte de sua crença de que o Messias ele deveria ser um descendente de Davi, e para ele ser um descendente de Davi, teria que ser necessariamente através de uma ordem biológica masculina, uma ascendência de Davi masculina. Então, por exemplo, algo que bloqueava inclusive a mensagem dos cristãos para os judeus era esta ideia de que Jesus de Nazaré nasceu de uma virgem, algo que para os judeus era inaceitável, como colocar alguém como sendo um Messias. Então isto era uma ideia que provavelmente estes judeu-cristãos tinham entre si. E Jesus era descendente biológico tanto de José quanto de Maria, para ser válido a sua ascendência davídica propriamente dita. Mas é claro que nem todos os grupos de nazarenos, inclusive, concordavam em grande parte com esta ideia. Segundo as fontes antigas, também com o Epifânio de Salamina, mas ainda outros, provavelmente existiam também grupos de judeu-cristãos que aceitavam sem problema algum a ideia de um nascimento virgem, conforme foi estabelecido como teologia pelos cristãos proto-ortodoxos e depois vai fazer parte da ortodoxia dos cristãos de forma geral. Agora sobre o movimento de judeu-cristãos denominado de ebionitas, segundo as fontes históricas, não apenas com Epifânio de Salamina, mas também com Orígenes, Eusébio de Cesareia, dentre outros, de acordo com estas fontes nós não conseguimos identificar precisamente as diferenças que existem entre ebionitas e nazarenos. Ao que tudo indica, ebionitas, talvez a diferença que existia entre esta corrente de pensamento de judeu-cristãos é que eles davam uma ênfase maior à busca pela santidade através da pobreza. Tanto é que o termo ebion, em hebraico, significa pobre, e daí é que veio o termo ebionitas, que significam os pobres, simplesmente. De acordo com estas fontes, eles vendiam as suas propriedades e tinham uma vida de maior pobreza, conforme eles acreditavam que era o ensinamento assim que deveria ser o correto de Jesus de Nazaré. E também, de acordo com estas fontes, estes grupos denominados ebionitas, eles eram na verdade um ramo dos nazarenos. Mas aqui nós temos uma certa dificuldade em relação a considerar se talvez os próprios ebionitas não se consideravam como nazarenos, ou se os próprios nazarenos não se achavam como ebionitas. É possível que a diversidade de pensamento entre nazarenos e ebionitas também fosse bastante elevada. Mas nós encontramos como fontes sobre estes ebionitas, por exemplo, que traz algumas características deles,
com Orígenes, que escreveu sua obra Contra Celso ali no século III e menciona sobre este grupo denominado Ebionitas. Vamos observar ali o que Orígenes nos informa a respeito deles. Aqueles dentre os judeus que creem em Jesus não abandonaram a lei de seus pais, pois vivem em conformidade com ela e devem seu nome à pobreza de interpretação da lei ancestral. Ebion é, com efeito, o nome com que é chamado o pobre entre os judeus, e Ebionitas, como são chamados entre si os judeus que aceitaram Jesus como o Cristo. Aqui com Orígenes nós observamos aqui alguns elementos sobre esses judeu-cristãos denominados Ebionitas e uma outra curiosa interpretação também que Orígenes nos informa, em que para ele, por ele ser um cristão de certa forma proto-ortodoxo que nós temos ali, que ele menciona que o termo Ebion, na verdade, adviria de a pobreza de seu entendimento. Isto é algo muito interessante porque nestes grupos, destes escritores proto-ortodoxos cristãos, eles normalmente, de certa forma pejorativa, eles identificavam o termo Ebionitas porque consideravam os Ebionitas como hereges, como não tendo compreendido adequadamente a mensagem do cristianismo, e que estas ideias que eles tinham de seguir as leis mosaicas e ter uma compreensão diferente sobre Jesus, como sendo, por exemplo, filho biológico de José e Maria, que isto seria apenas devido à pobreza de seu próprio entendimento. Então, para eles, Ebionitas seria um termo que seria pobres de entendimento, ao invés de buscarem pela pobreza como uma santidade da vida. Isso é também um cuidado que nós devemos ter em relação a estas fontes sobre as origens dos nazarenos, Ebionitas, dentre os diversos outros grupos de cristãos que existiam neste período da história, que depois entraram para a história como sendo simplesmente hereges. Porque grande parte das fontes que nós temos à nossa disposição para compreender estes grupos e suas histórias, infelizmente foram desenvolvidas apenas, ou que nós temos de acesso sobre estas histórias, por cristãos que consideravam eles como hereges e, por conta disto, muitas vezes tendiam a fazer uma caracterização pejorativa sobre estes grupos e é difícil de nós inferirmos se de fato estamos diante de uma informação que iria corroborar com o pensamento destes grupos hereges ou se nós temos aqui uma distorção histórica entre estas várias informações. Seria ótimo se, em relação aos nazarenos e ebionitas, nós tivéssemos acesso a alguma fonte diretamente deles, como, por exemplo, se houvesse sido preservado o evangelho dos hebreus ou o evangelho dos ebionitas ao longo da história, seria ótimo para nós termos acesso e compreender com mais precisão sobre as suas crenças, mas, infelizmente, só chegou a alguns fragmentos e muitas destas obras são de pessoas que eram contra estes nazarenos e ebionitas. Então nós não temos como garantir uma certeza de fato se estamos diante de informações que eram fidedignas aos nazarenos e ebionitas. No entanto, nós podemos inferir, através destas várias informações encontradas nestes escritores proto-ortodoxos, mesmo sendo contrários, porque nós temos a ideia histórica, um princípio histórico importante de múltipla atestação. Então, se nós temos múltiplas atestações em vários destes documentos, mesmo se eles forem contrários aos nazarenos e ebionitas, ainda assim dá uma ideia de que provavelmente era um pensamento deles de fato, ou ideias sobre as suas origens que realmente podem ter ocorrido. É assim que a história tenta trabalhar, mas infelizmente temos certas limitações. Agora, ainda sobre as origens dos ebionitas propriamente, assim como a compreensão de que eles são um ramo dos nazarenos, nós encontramos isto em algumas fontes históricas importantes, voltando, por exemplo, a Epifânio de Salamina, em sua obra Panarium. Vamos observar ali o que ele escreve sobre as origens dos ebionitas. Ebion, o fundador dos ebionitas, era da escola dos nazarenos, mas pregava e ensinava ainda outras coisas. Ebion também pregou na Ásia e em Roma, mas as raízes desses espinhosos crescimentos laterais vêm principalmente da Nabateia e Bânias, Moabites e Cocabem, Basanites, além de Adrai, e em Chipre também. Eles mesmos alegam orgulhosamente que são pobres porque venderam suas posses no tempo dos apóstolos e os colocaram aos pés dos apóstolos e passaram para uma vida de pobreza e renúncia.
E assim, eles dizem, eles são chamados pobres, ebionitas, por todos. Aqui com Epifânio de Salamina nós observamos ali o personagem chamado Ebion, que teria dado origem aos ebionitas. Este mesmo personagem também ele é mencionado em fontes anteriores, como por exemplo com Tertuliano, que também menciona Ebion. No entanto, conforme eu estava até mesmo mencionando anteriormente, fazendo aqui alguns comentários sobre essas dificuldades com essas fontes históricas, é que é um pouco difícil de nós compreendermos se Ebion realmente é uma figura histórica ou não. Porque até mesmo um homem judeu que se chama Ebion é algo estranho, porque simplesmente Ebion se chama alguém pobre em hebraico. Então, é possível, talvez, que esta ideia de um Ebion que deu origem aos ebionitas pode não ser propriamente um personagem histórico. Talvez seria uma tradição que foi se desenvolvendo gradativamente entre os cristãos, mas que, para nós confirmarmos a historicidade de fato deste indivíduo chamado Ebion, nós necessitaríamos de fontes ainda mais antigas e que corroborassem mais ideias ou mais aspectos sobre a sua personalidade, o que é um pouco difícil. Então nós temos dúvidas se realmente Ebion é um personagem real histórico que deu origem aos ebionitas, ou se os ebionitas é simplesmente um grupo que decidiu por si a ter este aspecto mais de pobreza e tendo daí uma diferença maior entre os nazarenos. Esta é uma dificuldade histórica que nós temos. Agora sobre as crenças dos ebionitas, que são muito semelhantes também em vários aspectos às dos nazarenos, uma das fontes mais importantes que nós temos à nossa disposição, que apresenta diversas ideias em conjunto, tanto é que este historiador utilizou para sua obra várias obras anteriores como fontes para sua pesquisa, é o famoso Eusébio de Cesareia. Em sua obra, História Eclesiástica, ele menciona sobre os ebionitas e dedica ali várias linhas, contendo ali alguns elementos que caracterizam os ebionitas. É um texto um pouco mais extenso do que as fontes que nós lemos até então no nosso estudo de hoje, mas que é muito válido de nós realizarmos aqui a leitura também para compreender estes elementos. Então, vamos observar o que Eusébio de Cesareia também menciona sobre os ebionitas, que também existem semelhanças com os nazarenos. Vamos conferir ali, então, a sua obra História Eclesiástica. Desde o início, foram eles a justo título chamados ebionitas, porque tinham de Cristo conceitos pobres e acanhados. Consideravam-no, de fato, simples, vulgar, apenas homem, justificado pelo progresso na virtude, gerado pela união de um homem e Maria. Julgavam dever absolutamente observar a lei porque, em sua opinião, não se salvariam somente pela fé em Cristo e uma vida de acordo com a mesma fé. Além destes, porém, existiam outros com a mesma denominação, mas isentos da supramencionada loucura estranha. Não negavam que o Senhor nascera de uma virgem e do Espírito Santo. No entanto, à semelhança dos primeiros, não confessavam que fosse pré-existente, embora fosse Deus, Verbo e sabedoria. Deste modo, aliavam-se à impiedade deles, tanto mais que igualmente punham todo o zelo em cumprir rigorosamente as prescrições carnais da lei. Julgavam ter de rejeitar inteiramente as cartas do apóstolo, a quem davam o nome de apóstata da lei. Usavam apenas o chamado Evangelho segundo os hebreus, dando pouca importância aos outros. Guardavam o sábado e seguiam outras observâncias judaicas como os primeiros, mas também celebravam os domingos mais ou menos como nós, em memória da ressurreição do Senhor. Em consequência de tal posição, receberam o nome de ebionitas, que acentua a pobreza de sua inteligência. É o termo empregado entre os hebreus para designar os pobres. Aqui com Eusébio de Cesareia nós observamos que os ebionitas também existiam entre os próprios ebionitas certas diferenças de pensamento. Existiam aqueles ebionitas, por exemplo, que aceitavam o nascimento virgem de Jesus, enquanto existiam aqueles outros que rejeitavam. E também nós observamos ali que uma das características destes judeu-cristãos ebionitas é que eles guardavam o sábado como judeus e também alguns grupos deles mantinham o domingo à semelhança dos proto-ortodoxos, ou até com Eusébio de Cesareia nós podemos considerar ali que já temos o início da ortodoxia, porque ele está desenvolvendo a sua obra, na verdade, após Constantino e também sobre os desenvolvimentos do Concílio de Nicéia.
E algo muito interessante é que observamos que eles também observavam, além do sábado, os ebionitas também observavam o domingo, como sendo o dia da ressurreição do Cristo. Então, isso é algo muito interessante que caracterizam estes ebionitas. Além disto, um outro detalhe que Eusébio nos apresenta é que eles tinham apenas um evangelho consigo, que é o denominado Evangelho dos Hebreus. Sobre este evangelho é um pouco difícil nós determinarmos exatamente o seu conteúdo, porque nós temos apenas algumas informações ou algumas citações deste evangelho com Epifânio de Salamina, não é completo, e também existem várias discussões acadêmicas se este evangelho dos Hebreus realmente era escrito de fato em hebraico, ou se talvez ele seria um evangelho até mesmo grego, e se existiriam diferenças entre este evangelho dos Hebreus e um outro evangelho que existia também no Egito, que é também mencionado como evangelho dos Hebreus, ou se os ebionitas teriam um evangelho um pouco diferente. Existem várias discussões em relação a isto. O evangelho dos Hebreus, dos Nazarenos, ebionitas, se existem diferenças ou não. Mas ao que tudo indica, ele seria um evangelho muito semelhante ao evangelho de Mateus, mas que, para estes ebionitas, que rejeitavam o nascimento de Jesus de uma virgem, a Virgem Maria, mas somente o seu nascimento biológico, algo interessante é que este evangelho ele não continha os primeiros 2 capítulos de Mateus. Era um evangelho que começava a partir do capítulo 3 de Mateus em diante. E existiam ali algumas diferenças também, que nós vamos observar um pouco mais com Epifânio de Salamina. Por exemplo, Epifânio de Salamina, em seu Panário, menciona que este evangelho dos Hebreus modificava a ideia dos alimentos que eram consumidos por João Batista. Segundo aquilo que nós encontramos nos evangelhos, ele se alimentava de gafanhoto. Mas, de acordo com o evangelho dos Hebreus, porque os ebionitas, alguns destes grupos mantinham também uma dieta vegetariana, se encontrava ali substituído os alimentos de João Batista por bolo de mel. Então existem estas pequenas diferenças ali também. E também parece que os ebionitas eles tinham uma perspectiva sobre Jesus como Filho de Deus por adoção. Então ele seria considerado como Filho de Deus apenas no momento de seu batismo. Uma perspectiva adocionista sobre Jesus de Nazaré como sendo o Cristo nestes grupos. Então este evangelho também provavelmente defendia esta mesma perspectiva. Em Panário nós encontramos, de fato, algumas citações deste Evangelho dos Hebreus, mas, como até mencionei anteriormente, é difícil nós sabermos com precisão todo o seu conteúdo e quais são as diferenças entre os outros grupos de judeu-cristãos em relação a este Evangelho. Se era o mesmo, era diferente. Isso é algo muito discutido também. Agora, um outro elemento que nós observamos aqui com Eusébio de Cesareia é que os ebionitas rejeitavam o apóstolo Paulo. Ele simplesmente escreve ali o apóstolo, mas em outras fontes nós encontramos mais claramente que de fato esse apóstolo era o apóstolo Paulo. E os ebionitas não aceitavam então as epístolas de Paulo como sendo ou tendo qualquer tipo de autoridade. Eles consideravam ele como sendo um apóstata da lei, que ensinou que os gentios que aceitavam a mensagem de Jesus ou Cristo para eles deveriam simplesmente não seguir os preceitos da lei mosaica. E começou também a desenvolver, com as décadas e séculos em diante, várias histórias diferentes e muito curiosas sobre o apóstolo Paulo, que é mencionado inclusive por Epifânio de Salamina, a mesma fonte que nós observamos anteriormente. Agora, sobre o apóstolo Paulo e essas curiosas perspectivas que alguns grupos de ebionitas tinham sobre ele, vamos observar também ali com Epifânio o que ele menciona sobre o apóstolo Paulo de acordo com o pensamento dos ebionitas. Eles então alegam que Paulo era grego, filho de mãe grega e pai grego, mas que foi a Jerusalém e permaneceu lá por um tempo e desejou se casar com uma filha do sumo sacerdote. Por esta razão, Paulo se tornou um prosélito e foi circuncidado. Mas como ele ainda não podia se casar com esse tipo de garota, ele ficou irritado e começou a escrever contra a circuncisão, contra o sábado e a lei. Aqui nesta fonte de Epifânio de Salamina, nós observamos então que, segundo Epifânio nos informa, os ebionitas consideravam de que o apóstolo Paulo era, na verdade, um gentil, um grego, que se converteu ao judaísmo para tentar um casamento com a filha de um sumo sacerdote, mas como ele não conseguiu, de raiva, de birra, ele começou a falar mal
contra a circuncisão, contra a lei, o sábado e todo o resto. É claro que aqui nós temos uma dificuldade se talvez Epifânio de Salamina não está ampliando em demasia aquilo que era a crença dos próprios ebionitas. Mas é possível sim que os ebionitas, ao estarem distante dos escritos do apóstolo Paulo, já há séculos recusando eles, desenvolveram estas ideias e histórias e tradições entre si ao considerar o apóstolo Paulo como sendo um grego que se converteu e se revoltou contra os preceitos da lei judaica e suas tradições. É claro que talvez nem precisasse mencionar de que, de fato, nós não temos nenhuma evidência histórica que corrobore esse tipo de ideia. As cartas do apóstolo Paulo, nós temos muitas autênticas dentro do Novo Testamento que informam precisamente ao contrário. O apóstolo Paulo realmente era um judeu helenista. Agora, para nós não ficarmos apenas com estas informações que são provenientes de cristãos do IV século, como Eusébio de Cesareia e Epifânio de Salamina, podemos também ainda voltar um pouco em nossa história e observar fontes mais antigas que informam elementos bastante semelhantes, como por exemplo com Irineu de Leão, em sua obra Adversus Haereses, que foi desenvolvida séculos anteriores ali no século II, que menciona também ideias muito semelhantes sobre os judeu-cristãos, denominados ebionitas. Vamos conferir ali o que ele nos informa também. Os chamados ebionitas admitem que o mundo foi criado por Deus, mas acerca do Senhor, pensam da mesma forma que Cirinto e Carpócrates. Utilizam somente o Evangelho segundo Mateus e rejeitam o apóstolo Paulo como apóstata da lei. Procuram interpretar as profecias de maneira bastante curiosa. Praticam a circuncisão e continuam a observar a lei e os costumes judaicos da vida e até adoram Jerusalém como se fosse a casa de Deus. Com esta fonte de Irineu de Leão em Adversus Haereses, nós observamos que ela é uma fonte mais antiga e também corrobora estas outras fontes que nós observamos e realizamos a leitura aqui. É claro que para aqueles que quiserem ter uma descrição mais completa do Panarion e também de Epifânio de Salamina especificamente, entre outras descrições, é possível encontrar alguns destes materiais aqui na internet, sobre a obra de Epifânio de Salamina, que é a obra mais extensa que nós temos sobre os ebionitas e os nazarenos. E para aqueles que quiserem conferir então estas fontes, que eu apresentei apenas alguns pequenos pedaços que eu reuni aqui para vocês e traduzi para o português, vocês poderão conferir no original, no site, em inglês aqui, não o original propriamente em que ela foi escrita, mas sim uma tradução para o inglês, que eu vou deixar o link logo abaixo aqui na aba de comentários, ali vocês poderão observar. Coloco sempre os dois links da lojinha do professor e também do Apoia-se, então logo abaixo eu vou colocar também um link para aqueles que tiverem curiosidade. Nesta obra Panarion poderão ali encontrar, e também nesta obra poderão encontrar as citações contendo alguns trechos do Evangelho dos Hebreus, para aqueles que tiverem curiosidade. Obviamente a obra está em inglês, mas aqueles que acessam através do computador de mesa poderão encontrar ali, se tiverem dificuldades com o inglês, através do Google Chrome. Ele tem um tradutor já embutido neste navegador de internet, poderão fazer uma tradução para o português, que é um quebra-galho para aqueles que não têm uma compreensão do inglês. Mas ainda para aqueles que estudam sobre a história das religiões, apenas com uma pequena nota, o inglês ele é praticamente uma forma de você estar com o ABC mais básico, porque o inglês é necessário para nós realizarmos muitas dessas pesquisas em histórias das religiões, que nós não temos acesso a muito destes materiais em português. Inclusive, muitas das obras de historiadores ou exegetas, mas que são exegetas acadêmicos, nós encontramos muitas delas apenas em outros idiomas, sendo o principal deles o idioma inglês. Então, de fato, é um fundamento importante ter o inglês para realizar essas pesquisas. E um dos motivos que eu acabei levando um pouco mais de tempo para desenvolver este vídeo sobre a história dos nazarenos e ebionitas é essas traduções das fontes que por vezes não se encontram em nosso idioma em português, então tem que realizar uma tradução delas para deixar acessível aqui a todos vocês. Mas antes de encerrarmos, ainda uma outra curiosidade, mencionada também por Epifânio de Salamina nesta obra Panarion, que o link vai estar aqui embaixo, é sobre os ebionitas considerarem as suas instituições, as suas congregações, no caso, não propriamente como igrejas, mas como sendo eles judeus, eles consideravam a sua igreja como sendo uma sinagoga.
ele também menciona isso em Panarium 30. Vamos observar o que nós temos ali, também este pequeno trecho desta obra. Os ebionitas têm anciãos e chefes de sinagogas, e eles chamam a sua igreja de sinagoga, ao invés de chamarem de igreja. Aqui nós observamos então que, de fato, estes ebionitas, assim como também o grupo de nazarenos, eles eram de fato judeus, até mesmo descendentes de judeus, que a diferença é que eles aceitavam a Jesus de Nazaré como sendo o Cristo, e também existiam várias diferenças em relação a crenças, a aceitação de livros que seriam autorizados, ou livros canônicos propriamente, que seriam para uma referência às suas crenças, como por exemplo a rejeição do apóstolo Paulo e também de suas cartas dentre os outros evangelhos, e somente aceitavam o evangelho dos hebreus. Agora, sobre estes nazarenos e também sobre os ebionitas, algo muito interessante é que estas comunidades de judeu-cristãos ainda permaneceram vivas durante séculos à frente. Nós encontramos algumas fontes do mundo islâmico, de historiadores islâmicos, e também uma fonte judaica do período da Idade Média, que informa que existiam judeu-cristãos habitando ali, na Arábia, ainda por volta do século X e século XI. Estamos na Idade Média, algo muito interessante. Ainda existiam estes grupos. E é possível também que estes grupos de judeu-cristãos ajudaram a formar algumas crenças, algumas perspectivas de Jesus que hoje nós observamos na religião islâmica. E também, além desta parte da Arábia, é possível que existissem alguns grupos de judeu-cristãos vivendo ali aos arredores da Itália, ou ao menos ao norte da Itália, sul da França, vivendo ali. Nós também temos uma fonte, que a historicidade às vezes é um pouco discutida sobre alguns elementos dela, mas que menciona também sobre um grupo de judeu-cristãos, ou alguns destes, que habitavam ali durante o período da Idade Média, por volta do século XII. Agora, a partir daí, nós não temos mais informações sobre estes grupos de judeu-cristãos. É muito provável que, devido a eles serem minoritários, alguns dos seus grupos passaram ou para o lado do judaísmo, em definitivo, ou aceitaram o cristianismo, em definitivo, devido a se tornarem cada vez mais minoritários, então se conformaram com aquilo que era a religião maior. A partir daí, nós não temos mais informações históricas que informam de fato o que aconteceu com estes grupos. Eles simplesmente desapareceram da história, se conformaram, muito provavelmente, com as outras denominações a partir da Idade Média. Mas algo muito interessante é que por mais de 1000 anos, estes grupos de judeu-cristãos permaneceram ativos. Agora, por fim, apenas respondendo a alguma das perguntas que muitos de vocês, inscritos aqui do canal, realizam em muitos dos vídeos, sobre as semelhanças que existiriam entre os modernos judeu-messiânicos e estes grupos de antigos judeu-cristãos que ainda existiram até o período da Idade Média. E também uma pergunta que é bastante comum neste mesmo sentido é se hoje os judeu-messiânicos deveriam ser chamados de judeus ou se eles deveriam ser uma instituição considerada como cristã. Em resposta à primeira pergunta, existem tanto semelhanças em alguns aspectos quanto diferenças entre os modernos judeu-messiânicos e estes antigos judeu-cristãos. Uma das semelhanças é, por exemplo, a ideia de que um judeu que aceita a Jesus como sendo o Cristo, o Messias, ele pode continuar observando todos os princípios de sua fé judaica, a lei de Moisés, dentre outros. Algo que grande parte das comunidades judaico-messiânicas hoje aceita e que também fazia parte de uma crença muito semelhante dos primeiros cristãos, conforme nós observamos em Atos 15, a resolução do Concílio de Jerusalém, e também que foi apenas gradativamente, depois de algumas décadas, que a prática do judaísmo se tornou proibida entre os cristãos. Então esta é uma semelhança que nós encontramos nestes grupos judaico-messiânicos para os antigos judeu-cristãos. Mas, além das semelhanças, as diferenças são muito maiores, porque, de acordo com as fontes que nós possuímos, os antigos judeu-cristãos, em sua grande maioria, rejeitavam, por exemplo, o apóstolo Paulo como sendo um apóstolo legítimo, algo que os modernos judeu-messiânicos o aceitam e, algumas vezes, também tentam fazer uma reinterpretação sobre o que o apóstolo Paulo escreveu em suas cartas, que é a interpretação tradicional
do cristianismo ortodoxo de uma forma geral. E também uma diferença bastante significativa é que os judeus-messiânicos aceitam como livros autoritários, livros que servem para então guiá-los em suas crenças, o Novo Testamento com seus 27 livros, algo que começou a fazer parte do cristianismo ortodoxo apenas a metade do quarto século em diante, enquanto que os judeu-cristãos aceitavam apenas como livros autoritários o Evangelho dos Hebreus e rejeitavam todo o restante. Então existe uma diferença muito mais significativa entre os judeu-messiânicos modernos do que estes antigos judeu-cristãos. Eles são muito mais propriamente diferentes do que possuem certas semelhanças. Agora, sobre se o judaísmo messiânico pode ser considerado como uma corrente judaica ou uma corrente cristã, em história e também no meio acadêmico hoje, o mais correto é de fato considerá-lo como um movimento propriamente cristão. Isto porque o judaísmo messiânico é um movimento que surgiu entre os anos 60 e 70 mais propriamente, e ele tem a sua origem dentre os grupos de cristãos. Grande parte dos movimentos messiânicos hoje, eles são originários de movimentos muitas vezes evangélicos, mileritas, dentre outros, das correntes do cristianismo da Reforma, o cristianismo muitas vezes chamado de cristianismo protestante. O judaísmo messiânico ele não é um grupo de judeus que antes eram judeus ortodoxos ou judeus conservadores e passaram a aceitar Jesus como sendo o Messias e formaram um grupo a partir dali. Eles são um grupo que tem a sua origem diretamente no cristianismo e por isso que eles são considerados como um ramo do cristianismo e não como um ramo do judaísmo. Então, para ser mais específico, o judaísmo messiânico ele é cristianismo, ele não é judaísmo. Apesar de existirem nestes grupos judaico-messiânicos muitos que são ascendentes de judeus, mas o grupo como um todo não é correto considerá-lo como um grupo judaico. E até mesmo as autoridades de Israel hoje não o consideram como um grupo judaico. E também até mesmo os próprios judeus, em suas diversas correntes, até mesmo as mais reformadas, que é o judaísmo reformista, o Massorti, também não reconhece o judaísmo messiânico como sendo uma corrente judaica, mas é um ramo do cristianismo. Um ramo, obviamente, interessante, ele tenta muitas vezes resgatar certos princípios que existiam no cristianismo da antiguidade, mas que é um ramo também muito diferente dos antigos judeu-cristãos. Com isto, eu espero ter respondido estas perguntas e também espero ter ajudado aqui a compreender mais sobre estes antigos judeu-cristãos nazarenos e ebionitas. Estes dois grupos não são os únicos grupos que existiam. Nós ainda iremos estudar sobre os gnósticos e todas as suas diversidades de grupos em outros vídeos aqui do canal, na série História do Cristianismo. Agradeço muito a todos os que acompanharam a mais esse vídeo aqui do canal e sempre lembrando e convidando a conhecerem a lojinha do professor e também o Apoia-se. Ambos os links estão aqui embaixo do vídeo para manterem o canal ativo e crescendo cada vez mais. E, na verdade, quem mantém o canal funcionando é todos os apoiadores. E agora também com uma novidade aos apoiadores aqui do canal. Os apoiadores que se encontram na categoria Talmid Haram ou superior também vão ter acesso ao grupo exclusivo de estudantes apoiadores no Facebook, que ali eu vou então fazer algumas lives, uma live ao menos por mês, e também dedicar alguns materiais ali mais exclusivos para aqueles que ajudam o canal de fato a se desenvolver. Agradeço muito a todos, aqueles que acompanharam o vídeo e gostaram até aqui, não se esqueça de deixar o like para ajudar o canal a crescer e nos vemos muito em breve no próximo vídeo aqui do canal.